O Parque Ateneu é um dos setores aqui em Goiânia onde a falta de água vem se arrastando há um bom tempo. Nessa época de estiagem, dezenas de bairros aqui na capital e também na região metropolitana enfrentam o problema do abastecimento, como você acompanha agora na reportagem de Melanie Bessa. Em época de seca e estiagem, tem algo mais frustrante que abrir uma torneira e não sair água? Tem. E como tem? Imagine uma casa em obras, suja, coberta de pó e sem água para limpar. A minha pergunta é, o senhor tem uma esposa e como é que o senhor faz para contornar a brabeza dessa mulher com essa casa cheia de pó e sem água? Aí aguentar as pontas, né? Porque ela não é brincadeira. Quando ela começa a falar e xingar... Os moradores do Parque Ateneu aqui em Goiânia enfrentam o desabastecimento há cerca de 3 semanas. E aí como é que faz para passar o dia inteiro? Economizando, ficando sem fazer os trabalhos. A água geralmente chega de madrugada, mas não tem pressão nem para subir para a caixa. É armazenada em baldes, porque o pouco logo acaba. Tem muitos dias que nós não tomamos banho no chuveiro. Como é que a senhora está fazendo? Com a canequinha, né? Os tiquinhos. Todos os dias recebemos inúmeras reclamações de falta de água. Na capital, Jardim América, Ana Lúcia, Planalto, Presidente, Alphaville, Vila Alvorada, União, Campinas, Santa Rita, Novo Horizonte, Faisalville, Parque Anhanguera, Real Conquista, em Aparecida, Bairro Cardoso, Jardim Tropical, Bairro Hilda, Garavelo e tantos outros. São dezenas e em todos uma só ordem: Não desperdiçar água. A Saneágua admite a crise hídrica. O Rio Meia Ponte, responsável por abastecer quase 60% da capital, está sem vazão. Estamos regredindo no tempo, pagamos uma tarifa de água abusiva, né, e não temos esse serviço. Enquanto uns amargam a escassez de não ter água nem para beber, outros esbanjam. Nossa equipe registrou esse flagrante em um condomínio de luxo na região sul da capital. Observe a quantidade de água que jorra sobre a grama. Em tempos de racionamento, um verdadeiro desperdício. E mais que isso, desrespeito. Situação complicada essa, por isso nós convidamos, e está aqui mais uma vez, o presidente da Saneágua. Presidente, boa tarde ao senhor. Boa tarde. Jales Fontoura com a gente para conversar. Vamos começar pelo Parque Ateneu? Vamos. A gente tem mostrado aqui essa situação. O que está acontecendo lá, presidente? Tem 3 semanas que os moradores reclamam, às vezes volta, depois acaba. A questão é que nós temos 2 fontes de água em Goiânia. Uma, o João Leite, esse não falta água. Pelo contrário, hein? Hoje eu fiz uma entrevista na televisão, lá no João Leite, ali na saída para Nerópolis, estava sobrando, entrando 3 mil litros por segundo no Meia Ponte. Por quê? É água que futuramente vai ser captada via João Leite. Então, o João Leite não falta água. Agora, o Meia Ponte, houve uma redução drástica, forte, de 2.500 litros, agora nós estamos captando apenas 1.740 litros. O Meia Ponte abastece qual a quantidade de moradores de Goiânia? Ou da A metade, mais ou menos a metade. Então a metade está com problema em Goiânia. Então, a metade está com problema, exatamente. Ontem nós registramos aqui até mesmo esse questionamento de revezamento ou de rodízio, porque nós ouvimos moradores do Urias Magalhães, Goiânia 2 na semana passada, e ontem faltou água ali naquela região do setor sudoeste, Jardim Isso. América, Novo Horizonte, ali Vila é Meia Boa. Ponte. Então, qual que é a solução que a Saneágua está fazendo? Primeiro, a inauguração do Mauro Borges, sistema Mauro Borges, que é no João Leite, vai ser dia 19 de setembro. A gente antecipou para esse final de semana, então no dia 9 agora, nós estamos lá trabalhando hoje, limpando o reservatório, nós vamos começar a antecipar a produção de água em 500 litros por segundo, para compensar. Esse é o máximo de integração que hoje a gente pode fazer entre as 2 bacias. Esses 500 litros por segundo, eles vão compensar essa falta do Meia Ponte para poder melhorar essa situação. Isso alivia a situação da região noroeste de Goiânia. A Antônia Luiza quer saber, ela mora no setor Conjunto Primavera, desde ontem está sem água. Olha, isso alivia, vai aliviar bem. Agora, as medidas não são só essas. Além disso, hoje o delegado Luziano, a Cecima e a Saneágua, nós estamos todos andando, lacrando represas, abrindo comportas. Nesse fim de semana, por exemplo, no domingo, 3 horas da tarde, a Saneágua estava colocando uma bomba que veio trazida de Anápolis para poder fazer 200 litros por segundo de água, fazendo a reversão, porque a represa não tinha
o lugar de passar água, não tinha comporta. E assim por diante. Estamos fazendo a solução de modo a aumentar a vazão do meia-ponte. Presidente, fiscalização não é com o senhor, correto? Não. Pois é, e a gente percebe que essa fiscalização está sendo muito mal feita. Nós mostramos o caso ali do Rio das Almas, perto da cidade do senhor lá, e nós mostramos aqui também em Goiânia que tem gente abusando, fechando rios, córregos por conta de pivôs e de outras coisas. Por que o senhor não cobra também dos órgãos de fiscalização um empenho maior? Olha, até que a partir da semana passada, nós temos uma ação fortíssima junto, porque isso tem que ser todo mundo junto. Olha, primeiro, o cidadão tem que reduzir ao mínimo o consumo de água, ajuda muito. A Saneago, por exemplo, identificou 200 pontos de vazamentos ocultos, aquela água que não aparece, qual foi o caso ali que vocês mostraram? O senhor viu do reservatório, né, jorrando daquele água. caso, que era uma válvula estragada, que já estão até consertando, mas tem 200 pontos identificados que dão mais ou menos 200 litros por segundo. É igual aquele reservatório do fazendeiro que abriu lá, que a Saneago botou a bomba. Então, é muito importante. A Saneago tem que dar o exemplo, ela tem que ir atrás, está fechando esse vazamento. As pessoas têm que economizar água. Quem puder colocar uma caixa d'água ajuda muito para dar esse intervalo. E também colocar o João Leite para poder pôr a água que falta na minha ponte. O senhor acabou não respondendo a minha pergunta, que é um assunto grave. Nascentes sendo devastadas, nós estamos mostrando aqui praticamente todos os dias aqui em Goiânia, dentro do nosso quintal. Quer dizer, se isso não for feito, por exemplo, agora nós estamos fazendo uma coisa emergencial, mas e para o ano que vem? Quer dizer, os proprietários rurais não estão respeitando essa situação tão grave. Mas inclusive foi flagrado um fazendeiro paulista irrigando uma grama enorme, né, às 3 horas da tarde. Não, né? Esse é no caso, é um dos 2 pivôs de grama, que grama não é produto de primeira necessidade. Como é que é a organização disso? O órgão ambiental, a CECIMA, ela dá uma outorga, ela permite a pessoa tirar tantos litros por segundo daquele período, vamos dizer, maio, junho, julho. Aí, agosto, setembro, não pode tirar água. Então, isso é que está fiscalizando hoje, se está tirando. No último caso, a CECIMA tem autoridade para reduzir as outorgas. Eu falo assim, olha, apesar de você ter outorga grande, eu vou te reduzir 50% ou até 100% para evitar que Goiânia fique igual. De existir, né, senão presidente? nós vamos ficar igual Brasília. Brasília está nessa situação de racionamento. Rapidamente, eu quero que o senhor comente agora, para a gente encerrar, a situação de Aparecida de Goiânia e interior do estado que mais preocupa hoje. Temos aqui denúncia de Goianésia. Vamos fazer o seguinte, nós vamos repassar para o senhor onde as pessoas estão ligando, faltando água, o senhor comenta. Por exemplo, Condomínio das Esmeraldas está sem água desde sábado, Real Conquista tem 3 dias também que está sem água, tem outra pessoa aqui reclamando também, Jardim Helvécia, e outras situações aqui, bairro Cardoso 1, Jardim Guanabara também, bairro Hilda, o Osiel Portilho, e tem também o setor de La Penha. A gente tem muitas reclamações aqui de falta de água, nós vamos repassar cada uma para o senhor poder avaliar. E normalmente nessas participações tem um telefone. Cidade Veracruz 2, Jardim Tropical, Residencial Canadá e Moinho dos Ventos. Olha, para você ter uma ideia, nós estamos hoje com 20 caminhões-pipa que estão apelando para tudo para evitar essa... É a pior seca. Aparecida. Em Aparecida, só lá tem 5 caminhões, que foi um produto numa vinda minha aqui, né, lá no Dependência Mansões. Depois. Vocês mostraram. Nós estamos com 20 caminhões nessa base. Cumari, por exemplo, tem um caminhão, lá é pequeno, um caminhão de 10 mil litros, está funcionando. São Luís de Montebelos, tem 3 caminhões de 20 mil litros cada um, e é uma cidade grande, já fazendo. Então, isso nós estamos fazendo esse esforço, Poço Artesiano e tal. Goianésia, não está faltando água. Hoje, eu ainda confio que eu sou de lá, amanheceu o dia com 162 litros por segundo o consumo e todos os tanques lotados. Porque então tem um pouco de fantasia. Valdirene, do bairro Camilo, de lá, está reclamando. Bairro Camilo, não tem esse bairro lá, não. Agora, presidente, bairro Carrilho. Carrilho. Pois é, o bairro Carrilho hoje está cheio de água. E eu conferi agora, antes de vir para cá, porque eu pensei que podia sempre ter essa pegadinha, né? Mas em Goianésia não está faltando água. Mas o senhor falou agora, porque nós recebemos muitas reclamações há uns dias atrás. Estava faltando? Estava. Alguns dias em Goianésia, a vazão... Aí eu estive lá, nós temos um acordo com todos. Olha, essa questão. Todos pivôzeiros, tem 4 pivôs, e a área de EB, eles abriram, todos concordaram com a ação do Ministério Público, a ação da própria Saneago e resolveu. Faltou, mas agora voltou, é isso? Teve uma falta em horas, e agora voltou. Está normal, hoje está normal.
Ok, presidente Jales Fontoura, uma boa tarde, obrigado pela participação. Eu que agradeço. E aqui Obrigado. estão as participações, não vamos repassar mais para o senhor. Obrigado.